Seja bem-vindo a mais um culto. Espero que sua semana tenha sido boa. E espero que hoje nós possamos, nesse bate-papo, nesse encontro, conhecer Deus de um jeito diferente, sair diferente, enfrentar essa semana de um jeito mais animado, não por um ânimo vazio, né? Mas por um ânimo baseado e sustentado por Deus. Quero pedir para você abrir a Bíblia em Marcos 12. Marcos 12, vamos ler os versículos 30 e 31. Marcos 12, 30 e 31. Abriu? Diz assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Quando eu leio esse texto, eu entendo que Deus está nos colocando, ou melhor, né, a Bíblia nos coloca no centro de dois relacionamentos. Um relacionamento com Deus e um relacionamento com o próximo. E parece que eu tenho que buscar esse relacionamento com Deus em primeiro lugar. E ele tem que ser muito intenso, muito profundo, de tal forma que parece que eu deixo de existir, só Deus passa a existir. Né? É quase que uma simbiose com Deus, uma coisa muito profunda. E parece que a partir desse relacionamento de doação total a Deus, eu tenho que me relacionar com meu irmão. E do jeito que ele fala, amar ao próximo como a si mesmo, me parece que essa mesma ligação que eu tenho que ter com Deus, eu tenho que procurar ter com meu irmão. Como se eu e meu irmão fôssemos um só. Olha que responsabilidade, né, que nos é dada, relacionar de uma forma extremamente profunda com Deus e tentar repetir esse relacionamento com o próximo. Vamos fazer uma oração? Senhor, a todo momento eu estou me relacionando com alguém, comigo, com outro, com o próximo, mas principalmente eu quero me relacionar mais com o Senhor. Que esse culto possa melhorar esse nosso relacionamento, que esse culto possa esclarecer como eu devo conviver com o Senhor, comigo e com o próximo. Abençoa, Pai, fala aos nossos corações. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Relacionamento, quarentena, tanta notícia, né? Tanta coisa que está acontecendo na nossa vida. E para esse momento da sua vida, eu quero indicar um livro, né? Um livro muito especial. O meu eu emprestei, não me devolveram, acho que não vão devolver, mas é um livro muito bacana. É um livro que está entre os mais vendidos do The New York Times, lá nos Estados Unidos, há 10 anos. É um livro que vende muito. O nome desse livro é As 5 Linguagens do Amor. O autor é o Gary Chapman. E esse autor ele é um pastor. Né? Ele tem uma formação em antropologia, se não me engano, um doutorado. Então ele escreve esse livro. E o que diz esse livro? Esse livro ele tem a seguinte tese, de que nós, seres humanos, temos formas diferentes de se sentir amado. E aí ele vai dividir essas formas em 5 linguagens. Então tem gente que se sente amado através de um elogio, outros se sentem amados quando alguém faz um serviço para ele, outros se sentem amados quando ganham presentes e outros quando são tocados. O quinto amor, né, a quinta linguagem é a linguagem de amor com Deus. Né? Então ele vai explicar nesse livro, e é muito legal porque ele traz uma educação emocional, uma educação dos nossos sentimentos. Isso vai, lendo esse livro, a gente se entende melhor, e quando a gente se entende melhor, a gente passa a entender e conviver melhor com o próximo e com Deus. Tá? Se você não leu, leia. Se você já leu, leia de novo. Eu estou
querendo muito ler novamente esse livro, tá bom? 5 linguagens do amor. Leia que vale a pena. Vamos passar para o nosso momento de louvor, né? Reflexão. Hoje eu vou declamar uma música do Gerson Borges chamada Cafezinho. Então eu vou declamar a música com o nome Cafezinho. Tá? Então eu quero pedir para você nesse momento, puxa, presta atenção, presta muita atenção nessa letra que ela é linda. A letra diz assim: nunca é uma palavra muito grande. Sempre que a uso, faço com cuidado. Tudo tão necessário quanto nada. Muito pode ser muito, muito pouco. Digo essas coisas porque sinto tanta falta da nossa boa amizade. Fica, eu vou passar um cafezinho. Conta mais um pouquinho de você. Olha como essa vida é engraçada. A gente, para ganhar, tem de perder. Quando a gente senta e compartilha, fala das alegrias e das dores, leve. A vida vira coisa leve. O tempo parece que fica tão breve. Eu digo essas coisas porque sinto tanta falta da nossa boa amizade. Fica, fica! Eu vou passar um cafezinho. Me conta mais um pouquinho de você. Olha como essa vida é engraçada. A gente, para ganhar, tem de perder. E quando a gente sente e compartilha, fala das alegrias, fala das dores, leve. A vida vira coisa leve. O tempo parece que fica tão breve. Eu digo essas coisas porque sinto tanta falta da nossa boa amizade. Da nossa boa amizade. Que letra linda, né? Que letra maravilhosa. É gostoso, né? Ler, é gostoso escutar isso. A amizade. Vamos fazer uma oração para a palavra? Senhor Deus, eu sinto falta nessa quarentena das pessoas que eu amo estar junto. Eu sinto falta de tomar um cafezinho com elas. Eu sinto falta de olhar no olho, bater papo, escutar, né, as alegrias, as dores, essa leveza que a boa amizade nos proporciona. Senhor, eu quero te pedir, abençoa agora esse momento, que mesmo distante nós possamos fortalecer a nossa relação, a nossa amizade, que a gente é tua igreja e a gente tem que ter comunhão. Abençoe esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu vou falar, né? Eu vou voltar para o Êxodo, né? Depois de muito tempo a gente vai voltar a falar do Êxodo. Tá? Eu não me esqueci não. É que realmente Êxodo não é um livro fácil de encarar não. É um livro denso, difícil, tá? Então hoje a gente vai ler o capítulo 5. Abra aí, Êxodo capítulo 5. A gente vai ler os versos do 1 e 2, tá? Então, Êxodo 5, 1 e 2. Mas a gente vai trabalhar os dois capítulos, o 5 e o 6, tá bom? Então, Êxodo 5, verso 1 e 2 diz assim: Depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Então Arão e Moisés disseram: O Deus dos hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. Eu não sei como você está passando essa quarentena, mas eu confesso que para mim e para Kelly está sobrando um tempinho.
E parte desse tempinho nós decidimos construir uma mini horta aqui em casa, né? Eu vou confessar, tá? A Kelly, ela é muito mais dedicada do que eu. Ela plantou lá uma série de plantas, tá cuidando com muita disciplina. Eu me responsabilizei pelas babosas, né? Eu tenho uns 3 pezinhos de babosa e pelos feijões que eu plantei com a Lívia, né? Então eu e a Lívia nós somos responsáveis pela babosa e pelos feijões. E eu então, né, como uma pessoa responsável, né, com as coisas que eu me comprometo a fazer, diariamente eu regava o feijão e a babosa. Todo dia eu e a Lívia a gente ia lá regar. E aconteceu uma coisa estranha, né? Uma das babosas começou a mudar de cor, ficar meio marrom, parecia que ela estava morrendo. E aí eu fiquei preocupada, eu fui pedir socorro para Kelly. A Kelly falou: olha, eu não entendo muito de babosa, acho que você tem que procurar alguém que entende, né? E aí eu fui procurar o Laurindo. O Laurindo é um moço da igreja que entende tudo de jardinaria e jardinagem. Então eu mandei uma mensagem pro Laurindo e aí ele me falou: Léo, babosa não pode regar todo dia. Babosa tem que regar no máximo 2, 3 vezes por semana. Eu falei, e o feijão? Não, o feijão também. Você tem que ficar, na verdade, o feijão você tem que ficar observando. Quando você vê que tá começando a secar muito, você tem que regar. Eu falei, pô, Laurindo, então não é tudo do mesmo jeito? Ele falou, não, Léo. Cada planta necessita de um cuidado específico. Com cada planta você vai se relacionar de uma forma diferente. Puxa, aí eu pensei então que o meu convívio com cada planta ele é diferente. E essa diferença de convívio vai então proporcionar plantas saudáveis, né? E o que isso tem a ver com o nosso texto, né? O que a mini horta da Kelly, do Leonardo e da Lívia tem a ver com o texto que eu acabei de ler? Eu entendo que se nós lermos esse texto, esses 2 capítulos, 5 e 6, numa perspectiva do que é relacionamento, acho que tem muito a nos dizer. Eu só quero lembrar que até o presente momento, né, até o capítulo 5, nós viemos construindo essa personagem que é Moisés, né, o líder levantado por Deus para libertar Israel da escravidão. Então nós acompanhamos, né, o nascimento de Moisés, quando ele assassina um egípcio, quando ele foge, se casa e quando ele encontra Deus. E Deus então revela: Moisés, é você o incumbido de libertar os israelitas da escravidão dos egípcios. Então, nesse momento, Moisés ele vai ao encontro do faraó para comunicar essa libertação. E Moisés, então, quando ele começa a conversa com o faraó prontamente nega a libertação. E, na verdade, Moisés não pede nem a liberdade total, ele só pede 3 dias no deserto para cultuar a Deus. O faraó prontamente nega esse pedido, pede para Moisés sair da presença dele. Para piorar, por causa dessa braveza, ele aumenta a carga de trabalho dos hebreus. Então a coisa não caminha como Moisés imaginava que ia caminhar. Quando a gente lê esses 2 capítulos, então, essa conversa com o faraó, antes Moisés conversa, né, com os israelitas, a gente percebe ali que tem várias relações, vários tipos de convívio. E é sobre relacionamento que eu queria conversar com você hoje. Eu defendo a seguinte frase essa noite: relacionamento saudável é fruto de convívio saudável. Relacionamento saudável é fruto de convívio saudável. E o contrário também é verdade. Relacionamento doentio é fruto de convívio doentio. Olhando para esse texto, nós percebemos isso quando enxergamos esses relacionamentos. Ao me deparar como Faraó se relacionava com os hebreus, com os israelitas,
nós percebemos que era um convívio muito distante, era um convívio muito escasso. Alguns relacionamentos se tornam doentios porque o convívio é muito escasso. Percebam que os israelitas, eles eram escravos dos egípcios há pelo menos 400 anos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o faraó nasceu, esse povo já estava lá e já era escravo. E o faraó aparentemente não conhecia nada sobre esse povo. E como que eu defendo isso? Eu defendo isso porque lá no começo desse capítulo, como a gente acabou de ler, o faraó ele diz a seguinte frase para Moisés: eu não conheço o Deus dos israelitas. Eu nem sei quem é esse Deus. Olha só, o faraó então não sabia nada sobre a religião dos israelitas, sobre a religião desse povo que era a maioria no território egípcio e que era a maior mão de obra, a maior produção vinha dos israelitas. O faraó não sabia. E qual que é o problema disso? O problema é que quando o convívio é escasso, quando o convívio ele acontece muito de longe, nós temos leituras erradas do próximo. Perceba que lá no versículo 8 e 17 desse capítulo, capítulo 5, o faraó, ele chama os israelitas do quê? Preguiçosos. Ele atribui esse adjetivo aos israelitas. Esses homens são todos preguiçosos. Perceba que é uma leitura errada, uma leitura ruim. Por quê? Porque desde o começo do livro do Êxodo, a condição do povo israelita era de escravo e de escravo que trabalhavam muito. Era um trabalho pesado, ou seja, de preguiçosos, eles não tinham nada, nada. Só que por causa desse convívio escasso, esse convívio de longe, o faraó ele enxergava esse povo de forma errada. Ele atribuiu uma coisa que na verdade eles não eram. Convívio distante, convívio escasso nos faz enxergar o próximo de maneira errada. Outra prova disso, né, dessa relação doentia entre o faraó e os israelitas, era que o faraó ele também atribui o seguinte adjetivo aos israelitas: esse povo é ignorante. Lá no versículo 5, 9, você vê que o faraó falou o quê? Aumenta o trabalho desse povo. Por quê? Porque assim eles vão deixar de acreditar em mentiras. Eles vão deixar de acreditar em qualquer frase mentirosa. Olha, se nós olharmos para a história de Israel, nós podemos perceber que os israelitas eles prezavam pela boa educação. Eles prezavam pelos bons ensinamentos. Eu tenho certeza que nesse período de 400 anos surgiram pessoas, né, se autoproclamando líderes que iriam libertar o povo de Israel. Eu tenho certeza que essas pessoas, esses supostos líderes, foram descredenciados, não foram ouvidos. Por quê? Porque Israel, o povo israelita, tinha uma boa educação, eles tinham discernimento, eles não eram ignorantes. Olha só, convívio distante produz relacionamento doentio. Convívio escasso faz nós termos uma leitura errada do próximo. E eu acho que você deve viver isso. Né? Eu vivo isso. Eu confesso que de vez em quando um amigo, um irmão lá da igreja vem e me traz a seguinte pergunta: pastor, aquele pastor daquela igreja, né, eu estou escutando as pregações dele, são muito boas, ele é um bom pastor? E a minha resposta é sempre a mesma: não sei. Por que eu não sei? Porque eu não convivo com aquela pessoa, eu não sei, eu não ando junto dela. Eu posso até dizer, olha, a pregação dele é bíblica, ou a pregação dele não é bíblica, é uma pregação boa. Agora, se ele é um bom pastor ou um mau pastor, eu não sei. O meu convívio com ele é muito escasso, é praticamente nulo. Você quer ver outra questão, né? O Twitter que a gente vê que nós temos uma leitura errada por causa desse convívio de longe?
Nessa quarentena, né, quer dizer, sempre, né, nós somos inundados de notícias ruins. E lembrando de uma delas, eu lembrei daquela notícia de um homem que é pego roubando dentro de um mercado, levado para uma salinha pelos seguranças e ali ele é espancado. Eu não estou defendendo o roubo, tá? Roubo é errado, não estou defendendo isso não. Mas o que eu estou defendendo é que eu escutei muitas pessoas falarem o seguinte: bem feito, ladrão tem mesmo que apanhar e devia ter apanhado mais. Por que eu não gosto dessa leitura? Porque eu não sei o que motivou esse homem a roubar. Eu não sei. Talvez ele seja realmente um homem com uma índole ruim, um homem que tem prazer no roubo, que gosta de roubar. Mas talvez seja um pai de família, pai de crianças pequenas, um pai que agora desempregado, olha para casa, olha para os filhos, estes se contorcendo de fome. Esse pai, sem saber o que fazer, num ato desesperado, vai até o mercado e tenta roubar. Percebe? Eu não estou defendendo o roubo, mas eu estou defendendo o quê? Eu não posso simplesmente olhar para o ato e tecer um julgamento. Eu não posso tecer julgamentos sem conhecer as motivações. E quando o convívio ele é escasso, nulo, de longe, eu não tenho nenhuma condição de entender as motivações que o levaram a fazer o que fez. Convívio escasso tende a produzir relacionamentos doentes. Mas eu percebi que o contrário também é verdade. Convívio muito intenso pode produzir relacionamentos doentios. É verdade. E a gente tem aqui nesse texto esse exemplo. Você quer ver? Lá no final do capítulo 4, quando Moisés se apresenta ao povo como libertador, né? E para fundamentar essa verdade, essa informação, o que ele faz? Ele faz uns milagres lá, lembra? Adoece a mão e cura a mão, transforma lá o cajado em serpente. E diante dessa notícia e dessa fundamentação, os israelitas então eles se animam, eles se alegram, eles têm a esperança de volta. Eles então olham para Moisés e o têm como um grande herói, como um grande libertador, esse homem que vai nos levar a ser uma nação livre. É esse o homem. E aí o que acontece? Depois de alguns dias, né? Depois de que Moisés vai lá conversar com o faraó nega a liberdade e aumenta a carga de trabalho do povo. Esse mesmo povo que tinha Moisés como um herói, como libertador, como grande líder, diz o seguinte, lá no versículo 21. O Senhor os julgue e os castigue por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Olha só, hein? O povo está chamando Moisés aqui praticamente de traidor, de potencial assassino. Olha, o mesmo homem que há dias atrás era o herói, o líder, o libertador, agora é o traidor e o assassino. Olha que coisa interessante, que coisa maluca. Mas sabe por que isso acontece? Isso acontece porque desde a chegada de Moisés, eles têm um relacionamento intenso demais. E o problema de relacionamentos muito intensos é que também faz com que nós tenhamos uma leitura errada do próximo. Percebam que quando a alegria, quando o relacionamento é muito intenso, nós tendemos a olhar para o próximo supervalorizando as qualificações que ele tem. Então a gente olha para o próximo de um jeito exagerado, né? E mais do que isso, a gente olha para o próximo de forma cega para os defeitos dele. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Eu já tive um amigo em que a gente, quando se conheceu,
teve uma interatividade tão legal, a gente teve uma afinidade tão intensa, tão bonita, que a gente passou a conversar praticamente todo dia. Né? Todo dia praticamente mandava uma mensagem, ligava, conversava, e essa intensidade me levava a contar alguns segredos, algumas intimidades, né? E ele também contava a mim. E num certo dia, sem querer, ele contou um desses meus segredos para outra pessoa. Poxa, isso trouxe uma enorme decepção. Eu fiquei super decepcionado com ele, a amizade balançou, a amizade praticamente acabou. Mas hoje, né, depois de alguns anos um pouco mais velho, experiente, eu percebo que o erro foi... A maior parte do erro, 50% foi meu. Por quê? Porque eu apostei demais naquela amizade. Eu supervalorizei aquele relacionamento. Foi muito intenso. Relacionamentos doentios podem ser fruto de um convívio muito intenso. Mas, Leonardo, e aí? Como me relacionar com o próximo? De perto, de longe? Qual que é a distância? Qual que é a medida exata disso? É difícil responder isso. E a resposta que eu lhe trago é observar o relacionamento que Deus tem para conosco. O relacionamento que nesse texto, por exemplo, Deus tem com Moisés. Quando você lê a história, né, da personagem Moisés, esse líder, lá desde o capítulo 1, você vai perceber que, ora, Deus, ele aparentemente está mais perto de Moisés e, ora, aparentemente Deus está mais longe de Moisés. Então, em vários momentos você observa que Moisés ele tem a sensação de que, ora, Deus está perto e, ora, Deus está longe. E para exemplificar, né, para melhorar isso, eu queria trazer 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo é o exemplo de Davi, né, rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Se você conhece, ou se você for conhecer a história de Davi, Davi foi um grande guerreiro. E você percebe que Davi, ele promoveu várias conquistas, né? Ele aumentou o território de Israel. E quando Davi ele saía para guerrear, em vários momentos, quando ele saía vencedor, ele dizia, Deus nos deu a vitória. Mas ele também dizia, Deus venceu a batalha. Ora, espera um pouco. Deus deu a vitória ao povo de Israel ou Deus venceu a batalha para o povo de Israel? Eu acho que os dois. Por quê? Porque a gente percebe que Deus estava tão pertinho de Davi, estava tão junto de Davi, que o Davi mesmo se confundia. Quem que está guerreando aqui? Sou eu ou é Deus? É o povo ou é Deus? De tão estreita, de tão perto, era a sensação de que Deus estava ali. Mas esse mesmo Davi tem uma experiência interessante. Depois de Davi cometer pelo menos 2 pecados horríveis, né? Um é o adultério e o outro é o assassino da mulher com a qual Davi adulterou, né? Urias. Davi ele praticamente assassina Urias, ele manda matar Urias. E por causa desses 2 pecados, né, pelo menos, acho que tem mais pecado aí, mas pelo menos esses 2, Davi então ele tem a sensação de que Deus está longe, Deus está calado. Lá no Salmo 51, se você ler, você vai ver Davi ele expressando esse sentimento de Deus longe. É de arrepiar. É uma dor que Davi sente, é um vazio que Davi sente, que leva Davi então a fazer uma auto-inspeção muito profunda, confessar o pecado e depois disso ele sente Deus perto de novo, Deus próximo de novo. Mas não é só o pecado que nos traz a sensação de um Deus de longe, tá? Não é só o pecado. Se você olhar para a história de Jó, tá? E com mais detalhes eu peço para você assistir um culto infantil que fala sobre sofrimento de 3, 4 semanas atrás e de uma pregação que eu trouxe sobre Jó, de umas 2 semanas atrás, tá? Vai valer muito a pena você
Você assistir que você vai entender melhor a história dessa personagem. Então Jó, quem é Jó? Jó é um homem que ama a Deus, que é fiel a Deus. E você, lá no capítulo 1 principalmente do livro de Jó, você percebe que Jó, ele dava a impressão de que andava junto a Deus. Tudo que ele fazia era pensando em Deus. Ele sentia Deus perto. Mas num dado momento, então, Deus, através de Satanás, permite então que Jó ele caia numa desgraça enorme, horrível. E quando você então lê a partir do capítulo 3 em diante, a sensação de Jó é que Deus está longe, que Deus sumiu. E ele vai trabalhando essa sensação, até que ele entende quem é Deus, né? Ou parte do que é Deus. E aí ele diz a seguinte frase: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de andar contigo. Ou seja, Deus ele se afasta de Jó, ou Deus dá a sensação de afastamento de Jó, não porque Jó pecou, mas porque naquele momento, para a relação continuar sendo saudável, era necessário. Então, a nossa relação com Deus, a sua relação com Deus, por vezes você terá a sensação de que Deus está mais perto e de que Deus está mais longe. Quem deve regular isso? Deus. Então você tem que deixar Deus regular essa sensação para continuar tendo um bom relacionamento para com Ele. Então acho que a partir disso a gente tem uma resposta, né? A partir disso acho que a gente começa a ter um entendimento. Percebam que para eu melhorar a minha relação com as plantas, né, eu tive que aprender a conviver com elas. E como que eu aprendi? Conversando com o Laurindo, né, que entende tudo de jardinagem e jardinaria. Ele me ensinou como eu deveria conviver com cada uma das plantas que eu me propus a relacionar. E da mesma forma, a gente lendo a Bíblia, a gente entende que a melhor forma de aprender a se relacionar com o outro é pedir discernimento e entendimento a Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus e entendemos isso, Ele começa a nos explicar, a nos ensinar como devemos conviver com o próximo. Eu quero contar, né? Eu quero testemunhar que nessa quarentena eu tenho buscado mais a Deus, eu me propus a ler a Bíblia de um jeito diferente, a ter momentos de orações novas. E como consequência eu comecei a perceber que o meu relacionamento com as pessoas ele tem mudado, né? Olha só coisa engraçada, né? Tem pessoas, tem um amigo meu que eu não conversava com ele há mais ou menos 10, 15 anos, e ele voltou a aparecer na minha vida. Apesar do convívio ter sido nesses últimos anos muito longe, muito escasso, esse encontro eu percebi que nosso relacionamento continua saudável. Tem algumas pessoas que eram da minha rotina, mas agora estão mais próximas, a gente está conversando mais, com mais frequência. A gente está construindo um convívio mais de perto e deixando o relacionamento agora mais saudável. Mas também, outras pessoas eu percebi que o convívio estava muito intenso, estava muito perto. E para o relacionamento se manter saudável, eu tive que distanciar um pouquinho, né? Então eu estou vivendo exatamente isso, com algumas pessoas que antes o convívio era mais de longe, estou vivendo o convívio mais de perto. Com outras que eram um convívio muito de perto, Deus está orientando para eu afastar um pouquinho. Para quê? Para manter o relacionamento saudável. Legal, né? Legal, né? A gente tem um orientador que nos orienta como se relacionar com o próximo. Sabe por quê? Porque relacionamento saudável é fruto de convívio saudável. Vamos fazer uma oração? Senhor, eu quero te amar acima de todas as coisas. Eu sei, Pai, que quando eu fizer isso, ou na verdade, sempre que eu buscar isso de verdade, eu vou aprender a conviver com o próximo do jeito correto. Seja convivendo mais de perto, seja convivendo mais de longe. Essa sabedoria vai orientar e vai fortalecer
as minhas relações de forma que elas sejam sempre saudáveis. Nos ensina, Pai, como se relacionar com o próximo. Quero também te pedir, Pai, que o teu amor, a graça do teu Filho e as eternas consolações do Espírito sejam com todos nós, hoje e sempre. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Espero que hoje nós tenhamos dado mais um passo para construir nosso relacionamento, tá? Eu já estava me esquecendo, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, não esquece de curtir. E se você entende que essa mensagem tem a acrescentar para outra pessoa, compartilha, envia para ela, tá bom? Que Deus te abençoe, que você fortaleça seu relacionamento com Ele e que você tenha relacionamentos cada vez mais saudáveis, aprendendo como conviver. Deus te abençoe, uma ótima semana. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro coração, e essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. A Deus. Os sonhos de Deus não têm fim. Os sonhos de Deus são pra mim, são eternos, são impossíveis aos olhos mortais. Quando meu Deus me salvou do cativeiro, me livrou, fiquei como um sonhador, nada mais. Então a minha boca se encheu de riso e a minha língua de novo cântico. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor.
Senhor. Sonhar ainda vale a pena, esperar e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus. O final é mais que o começo. Conquistar tem sempre um alto preço, mas ele já foi pago com o sangue derramado por mim. Por isso os meus sonhos